Ok, as notícias rubro-negras. Alô, Antônio Gabriel. Abraço pra você, Edinaldo, abraço pra quem tá ligado aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Os jogadores do esporte se representaram agora à tarde no CT José de Andrade Médicis em Paratibe, depois de um fim de semana de folga, iniciaram os trabalhos visando o jogo contra o Flamengo no fim de semana. Partida duríssima, o Flamengo não deve ter alguns dos principais jogadores, mas ainda assim é um jogo muito complicado. Seria no Maracanã, só que fizeram o gramado... folia ontem em cima do Flamengo, né? Foi, rapaz, o 4-0 do Inter em cima do Flamengo, né? O Renato Gaúcho indo pra coletiva, falando um monte. Mas o gramado do Maracanã tá passando por uma reforma e por isso que o jogo passou pra Volta Redonda. Então o jogo vai acontecer lá no interior do Rio de Janeiro. Partida entre Sport e Flamengo, jogo complicado. O Sport quer ter pelo menos Everton Felipe e Hernanes regularizados. Se vão utilizar os dois já é outra história. É provável que eles entrem pelo menos num banco, né? Sim, se forem regularizados, sim. Porque é aquilo que a gente conversou, né, Ed? O Everton, ele tá numa situação física um pouco melhor que o Hernanes. Porque ele não vem de um período sem trabalhar, longe do trabalho com bola. Ele tava treinando normalmente lá no São Paulo, só não tava sendo utilizado, falta ritmo de jogo pra ele. Já o Hernanes precisa recuperar ritmo de jogo e também a parte física em relação a treinamentos. Por isso que ele disse que precisa de uns 10 ou 15 dias pra ficar bem, né? Pra ficar 100%. Mas o Sport quer levar os dois, se regularizados, já pra dar um maior entrosamento com o grupo e os primeiros minutos em campo. E sobre Thiago Neves e André, estão prontos agora ou ainda falta alguma coisa? Sim, já estavam prontos na partida contra o Bragantino, né? Os dois estavam no banco. O Lousa revelou em coletiva, pós-jogo contra o Bragantino, 0-0 na sexta, que o André não foi de frente porque estava com corte no pé. Corte esse que aconteceu no jogo contra o Bahia. E por isso que o André não foi de frente, foi meio que no sacrifício ali dos minutos finais. Por isso que o Mikael foi titular. Mas os dois estão aptos. E Sander? Avaliação do DM. Hoje o Sander passou por uma avaliação do departamento médico, ele tem uma fraturazinha no pé esquerdo, não é nada demais, nada que preocupe tanto, mas ainda é um jogador que está sendo avaliado diariamente. Não colocaram um prazo para recuperação dele não, viu, Ed? Bom, chegaram Hernanes e Everton Felipe, como é que fica a previsão para outras contratações? Isso ainda é pretensão do treinador? O treinador acha que deve contratar, deve ir para o mercado, o clube vai atender ao treinador, como é que está essa situação? Vai sim. Eu conversei com o Nelo Campos há mais ou menos 15 dias aqui na Rádio Jornal, e à época ele dizia o seguinte: olha, a gente vai fazer 4 contratações, Antônio, no máximo 4. Então já chegaram Everton e Hernanes, a gente pode esperar mais 2 jogadores. Porque no final das contas, Ed, foram mais de 10 que deixaram o esporte nos últimos 2 meses. Então é inevitável você pensar que contratações têm que ser feitas. Certo? E o esporte não pode se contentar somente com 2 atletas. Tem outros setores que precisam ser reforçados. Você tem que agregar mais jogadores, né? Isso. Mais peças de reposições, até para que o treinador tenha mais alternativas, tenha mais variantes no time. Não, e uma outra coisa, vamos pensar, só tem o Rainer na lateral direita hoje, tem o Everton também, mas são 2 opções. A lateral esquerda, só tem o Sander. Só tem o Sander e o Vitor Gabriel, que é um menino muito novo. A gente viu ele contra o Corinthians, que ainda não tá pronto, sequer pra começar de frente. O Chico tá sendo improvisado. Na própria zaga só tem Sabino, Thierry, Chico, Pedrão e o Marcelo. Então precisa de gente no sistema defensivo, no meio campo. Enfim, o time do esporte precisa de algumas peças. Agora, Ed, agora há pouco, eu conversei com o Yuri Romão, o vice-presidente executivo do esporte. Você estava até acompanhando parte dessa entrevista agora há pouco aqui na rádio. Eu vi algumas coisas. E eu queria colocar alguns trechos dessa entrevista, um trecho rápido dessa entrevista aqui no Bola Rolando. Ele falando um pouco sobre números e sobre a realidade financeira do clube. Já que você vai falar em realidade financeira, sim, a promessa de pagamento de pelo menos um dos salários atrasados não foi cumprida nesta semana que passou. Vai pintar esta semana? Dia 10, amanhã. Está confirmado para amanhã? O Yuri falou em coletiva. Ele paga então um mês atrasado dos 3 meses atrasados? Então, essa é a questão. Eu estava com o Yuri na linha conversando com ele, né, agora há pouco fazendo essa entrevista, e o Yuri disse o seguinte: Antônio, amanhã a gente deve estar fazendo pagamento de uma folha. Só que, assim como os funcionários do esporte que receberam um pagamento de folha na sexta-feira passada, o pagamento foi referente ao mês que a gente tá, ao mês trabalhado. Só que aí você pergunta, e o que está em aberto desse ano? Já é uma outra discussão. O que essa diretoria quer fazer é o seguinte: a partir de agora, honrar com os compromissos dos meses atuais, os meses presentes.
E o mês que passou, os que estão em aberto, existe uma intenção de quitar o que está em aberto em 2021 até o final do ano. O que vai ser feito a partir de agora é isso. O esporte vai honrar... Tem maio, junho e julho do elenco profissional. Pronto. Maio, junho e julho. Sim. Certo? A gente tá no mês de agosto. Tá tudo nessa temporada. Certo. Vai se pagar o mês de julho, vamos supor. Vai se pagar o mês de julho. Que é o mês em que a diretoria assumiu, é isso? Exato. Vai se pagar o mês de julho. É como se ela estivesse iniciando um trabalho e tivesse o primeiro pagamento a ser feito. Exatamente. Esse é o contexto. E os 2 anteriores ficam para quando? A diretoria a gestão do esporte quer pagar o que está em aberto até o final da temporada. Mas o que vai acontecer a partir de agora, pelo que a gente ouviu da entrevista do Yuri, a gente vai disponibilizar só um trecho. E vai ficar 2 dentro. Esses 2 que estão em aberto, o esporte vai resolver sim. Só que a partir de agora, a diretoria e a gestão do esporte vai pagar todo o mês presente, o mês atual. Vamos escutar esse trecho então do Yuri Romão, a gente falando sobre questão de receitas e também sobre dívidas do esporte. A gente tem um débito mensal da ordem de R$1,5 milhão, né? Para ser mais preciso, R$1.585.000. Esse débito déficit, né? O déficit mensal, ele já está sendo equacionado, né? A gente teve uma redução de atletas no futebol profissional. Estamos negociando contratos com fornecedores do clube e indo atrás de patrocínios, né? A gente deve, ao longo da semana, aí, anunciar aí mais 1 ou 2 patrocínios para poder buscar o tão falado, né, equilíbrio financeiro. O que é que o esporte tem de receita hoje, Yuri? O esporte hoje, ele tem de receita o contrato da Globo, eu falei que é 80% dele, né? Sim. A gente recebe da Globo 3 milhões e 600. Todo mês? Todo mês. A 12ª vara retém 721 mil e nós ficamos com algo em torno de 2 milhões e 800. Só que a nossa despesa ela é de 4 milhões e 400. Fora a questão da Globo, tem questão de sócios, por exemplo. Eu imagino que teve uma queda nessa pandemia, né? Muito, muito grande. Nós temos hoje 5 mil sócios pagando em dia. Sim, sim. Isso dá uma receita de quanto, mais ou menos? Eu não sei dizer isso agora, tá, tá Antônio? Me perdoe. Mas, não, assim, tranquilo. É muito pouco. Infelizmente, parte dessa receita ela já é retida porque houve adiantamento na Futebol Card, né, que é a empresa que faz essa gestão. Então, parte dela já é retida. Sim. Então, não é um valor expressivo que vai nos ajudar. Ajuda, lógico, qualquer real ajuda, mas ela perde muita força aí para nos ajudar no dia a dia. Só repassando então alguns números ditos pelo Yuri, Ed, o esporte tem uma receita mensal da Globo de 3 milhões e 600 mil, mas que com a dedução da justiça fica 2 milhões e 800 mil e gasta por mês 4 milhões e 400 mil. Isso dá um déficit de 1,5 milhão, R$1.585.000 e existem expectativas também de rendas de outras fontes. O esporte hoje recebe de associados somente de 5 mil sócios em dia. Muito pouco. Quantitativo baixíssimo. Poucos adimplentes, né? Pouquíssimos adimplentes em Uma coisa que eu queria que depois você passasse pra gente é o seguinte. E existe o adiantamento da Futebol Card, né? Que o Yuri falou. É o seguinte. Esporte realmente suspendeu a folha paralela? Os acordos anteriores mantidos pelas diretorias anteriores continuam sendo pagos ou o esporte parou com essa folha paralela? Então, uma coisa que eu gostaria de saber. A folha paralela foi suspensa, né, desde o começo do ano do esporte, e a gente sabe que essa folha foi suspensa. E todos os acordos ficaram parados? Ficaram parados, né? O esporte até retratar alguns desses acordos. Eu, sinceramente, do que eu tenho ouvido das pessoas dentro do clube, acho difícil que essa folha esteja sendo honrada nesse momento. Acho que o esporte, inclusive, vai tentar renegociar alguns desses acordos, mas a gente traz a confirmação ao longo da programação. Ok, valeu? Valeu. Pronto, aí portanto a segunda-feira do Esporte Clube do Recife aqui dentro do Bola Rolando.